Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Terto, sou biomédica, especialista em imunologia. Também estou em formação em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu possuo cursos na área de bioinformática. Também sempre gostei dessa área, não só porque é uma área diferente, mas também porque ela sempre teve essa tendência de crescimento devido à sua importância, à sua habilidade, e é uma honra estar aqui com vocês para discutirmos um tema tão relevante que é a aplicação da bioinformática na oncologia. A bioinformática ela é um campo amplo, tá? Que envolve conhecimentos de diversas áreas, como, por exemplo, programação, computação, física, biologia, estatística. Então, veja que é um tema bem extenso, tá? E uma área bem extensa, né, no caso, e é claro que não teria como a gente se aprofundar tanto nesse tema devido ao tempo, né? A gente tem aí em torno de 30, 40 minutos, mas a ideia é justamente apresentar algumas ferramentas que estão sendo utilizadas. Então, nós vamos explorar o impacto dessa área, né, interdisciplinar no avanço da pesquisa, do diagnóstico, tratamento, né, abordando alguns pontos e ferramentas importantes aí que são utilizadas, como é o caso de alguns bancos de dados que a gente já utiliza, né, e mencionar algumas perspectivas que a gente tem para o futuro, tá? E, né, claro que antes de falarmos sobre a aplicação da bioinformática na oncologia, nós precisamos relembrar o que é o câncer, né, e algumas características importantes, também o que é a bioinformática, para que vocês possam posteriormente correlacionar essas duas áreas e, consequentemente, entender como que conseguimos aplicar as ferramentas da bioinformática, tá, na oncologia. Então, para começar, nós precisamos compreender um pouco ou relembrar, né, um pouco a complexidade dessa doença. Então, o câncer não é uma única enfermidade, né? Nós temos diversos tipos de câncer que são caracterizados pelo seu crescimento desordenado das células, tá? Que adquirem a capacidade de invadir tecidos vizinhos e, em muitos casos, de metastizar, ou seja, de disseminar-se para outras partes do corpo. E nós temos aí mais de 100 tipos de câncer, tá? Que correspondem aos vários tipos de células que estão presentes no nosso corpo. Então, coloquei aqui alguns exemplos de localização primária, tá, das neoplasias malignas. Então, por exemplo, a bexiga, esôfago, pâncreas, fígado, pele, tá? E aí, o câncer não invasivo, né, ou câncer in situ, é o primeiro estágio em que o câncer pode ser classificado. Nesse estágio, as células, elas estão somente na camada do tecido no qual se desenvolveram e ainda não se espalharam, né, para outras camadas do órgão de origem, tá? Geralmente possui uma capacidade aí curável, se descoberto e tratado, né, no seu estágio inicial. E nós temos também o câncer invasivo, né, no qual as células cancerosas elas acabam invadindo outras camadas celulares do órgão, ganham a corrente sanguínea, por exemplo, né, se disseminam para outras partes do corpo, que é o que a gente chama de metástase, tá? O câncer ele apresenta uma complexidade significativa, né, devido aos fatores que influenciam aí a sua etiologia. O processo, né, de formação do câncer é chamado de carcinogênese. Em geral, esse processo ele ocorre lentamente e os efeitos cumulativos, né, de diferentes agentes carcinógenos são os responsáveis pelo início, pela promoção, pela progressão e inibição do tumor, tá? Então, o câncer, ele pode ser causado, por exemplo, por uma mutação genética herdada ou adquirida, uma exposição a carcinógenos, tá? E as alterações, elas podem ocorrer, por exemplo, nos próton-congêneses, que geralmente, né, a princípio são inativos em células normais, e quando esses próton-congêneses são ativados, eles se transformam em oncogêneses, que são responsáveis pela malignização, né, das células. E
a gente tem também a questão da nomenclatura, né, dos diferentes tipos de câncer, que está diretamente relacionado ao tipo de célula que deu origem ao tumor. Então, nos tumores malignos, considera-se, né, a origem embrionária dos tecidos do qual se originou aquele tumor. Então, por exemplo, tumores originados dos epitélios, né, de revestimento são denominados de carcinoma. Quando o epitélio é de origem glandular, passam a ser chamados de adenocarcinomas. Claro que nós podemos ter, né, algumas exceções também, mas, via de regra, segue-se aí nessa lógica. Então, cada tipo de câncer, ele possui uma etiologia distinta, né? Além disso, eles apresentam características moleculares únicas, o que torna o diagnóstico, o tratamento bem mais complexo, né? E essa heterogeneidade é ainda mais evidente quando a gente analisa o microambiente tumoral, composto não apenas aí pelas células cancerígenas, mas também, né, nós podemos encontrar células do sistema imune, uma matriz extracelular altamente dinâmica, né? E isso torna o diagnóstico precoce e o desenvolvimento aí de terapias personalizadas grandes desafios, tá? É aí que entra, né, a bioinformática. Então, ela surge como uma ferramenta indispensável para tentar superar essas barreiras utilizando a tecnologia e ferramentas computacionais para extrair conhecimento, extrair informações específicas a partir de um grande volume de dados biológicos, tá? Então, né, vamos ver o que é a bioinformática. Né? A bioinformática ela pode ser definida, a grosso modo, como a aplicação de técnicas computacionais para resolver problemas biológicos. Então, ela integra conhecimentos da biologia molecular, da genética, da bioquímica, estatística, física e, claro, né, da computação. Sua força está na capacidade de lidar, né, com grandes volumes de dados, o que a gente chama de Big Data, tá? Extraindo informações valiosas que auxiliam aí na compreensão de processos biológicos. Então, a bioinformática ela é usada para entender as funções dos genes, para estudar a expressão gênica, para modelar a estrutura de proteínas, avaliar variações genéticas associadas a doenças. Pode ser utilizada também para comparar genomas de diferentes espécies, para predizer um medicamento, um biomarcador que pode ser utilizado no diagnóstico precoce, tá? Então, atualmente, nós estamos no período, né, que a gente chama de pós-genômica. A era pós-genômica, ela se sucedeu, né, ao sequenciamento do genoma humano, mudou um pouco o foco geral das pesquisas genéticas, tá? Atualmente, o interesse maior está na análise profunda dos genomas, na integração de diversos conjuntos de dados e a compreensão dos mecanismos biológicos, tá, em nível sistêmico. E a vasta quantidade de dados gerada, né, nesses estudos exige o uso de ferramentas de bioinformática para análise que permite identificar padrões, né, e gerar informações que são valiosas aí para aplicações como a descoberta de biomarcadores e o desenvolvimento aí de novos medicamentos, tá? Então, através de ferramentas, de algoritmos e de softwares especializados, pode-se, por exemplo, identificar uma mutação genética específica em tumores que podem ser utilizados para diagnosticar, classificar, para predizer um medicamento, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês agora alguns bancos de dados utilizados, por exemplo, aí na pesquisa que envolve o câncer e ferramentas que são utilizadas, por exemplo, em indústrias farmacêuticas para o direcionamento, né, da produção de drogas antineoplásicas. E aí os bancos de dados, eles são cruciais para a pesquisa em câncer, pois eles armazenam uma enorme quantidade de informações
de pacientes com diferentes tipos de tumores. Então, para que a gente consiga ver esses bancos de dados que eu trouxe como exemplo, a gente precisa antes, né, entender o que são bancos de dados. Então, em termos técnicos, um banco de dados é um repositório online de dados, uma coleção, né, organizada de informações estruturada e armazenada eletronicamente, né? E esses dados, eles podem ser de qualquer tipo, desde números até textos, imagens ou qualquer outro tipo de arquivo, tá? E a organização e o armazenamento desses dados, eles são feitos de forma que nos permite acessar, gerenciar e atualizá-los, né, de forma um pouco mais eficiente. Então, imagine o banco de dados como uma biblioteca organizada. Só que essa biblioteca, em vez de ser física, é uma biblioteca digital, tá? Então, imagine uma biblioteca onde todos os livros eles são categorizados e indexados de forma que você possa encontrar qualquer informação de forma muito rápida. Imaginou? Pronto. O banco de dados faz exatamente isso, né? Mas com dados digitais em vez de livros físicos. E aí, existem diversos tipos de banco de dados. No caso desses que nós vamos falar, que eu vou mencionar agora, são bancos de dados biológicos, tá? Que podem possuir as mais variadas informações. Então, tudo que vocês imaginarem trabalhar um dia, possivelmente tem um banco de dados para isso. Então, Jéssica, quero trabalhar com proteínas. Tem um banco de dados só com informações referentes às proteínas. Então, a gente tem banco de dados para tudo, com informações sobre genes, informações sobre variantes genéticas, expressão gênica, proteínas, as células, os fenótipos, vias de sinalização. Então, tudo que você imaginar trabalhar um dia, vai existir um banco de dados que vai possuir informações sobre isso, tá? E aí, nós temos aqui alguns tipos de banco de dados biológicos, tá? Então, nós temos banco de dados, como eu falei para vocês, que traz as informações de sequências genéticas, então armazenam informações sobre, por exemplo, sequência de DNA. Temos banco de dados de estruturas, então armazenam informações, né, sobre a estrutura, por exemplo, tridimensional de proteínas, como o Protein Data Bank, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o PDB, que é muito utilizado. Nós podemos ter bancos de dados de vias metabólicas, onde vai armazenar informações sobre as vias metabólicas de diferentes organismos, tá? Banco de dados de expressão gênica, tá? Então, armazenam informações sobre expressões de genes em diferentes condições. Podemos ter também bancos de dados de genomas, que armazenam informações, né, sobre genomas completos de diferentes organismos. Então, nós vamos ter os mais variados tipos de banco de dados, tá? Tá certo, Jéssica. Então, a gente tem banco de dados, nós temos bibliotecas, nós temos muitas informações. Mas, como é que a gente pode usar esses bancos de dados? Então, nós podemos usar para a descoberta de novos biomarcadores, através da análise comparativa, né, de dados. Nós podemos utilizar para a identificação de novas vias moleculares envolvidas aí na tumorogênese e progressão tumoral. Podemos utilizar para o desenvolvimento de terapias personalizadas. Então, ao conseguir identificar alterações específicas de um tumor, é possível que a gente consiga desenvolver terapias que são direcionadas a essas alterações, aumentando aí a eficácia do tratamento, reduzindo talvez os efeitos colaterais, tá? Nós também podemos usar esses dados para o desenvolvimento de modelos preditivos. Então, a análise de grandes conjuntos de dados genômicos permite construir
modelos estatísticos e de aprendizado de máquina capazes de prever uma resposta a um tratamento, o risco de metástase e sobrevida desses pacientes. Nós podemos utilizar para o desenvolvimento de novas drogas, então, através aí da identificação, né, de novos alvos terapêuticos em bancos de dados genômicos, a gente pode acelerar o desenvolvimento de novas drogas antineoplásicas, tá? Então, a gente pode utilizar esses bancos de dados para os mais variados fins, tá? Então, eu trouxe aqui, como exemplo, um dos bancos de dados de proteínas, que é o UniProt, tá? Ele reúne toda e qualquer informação a respeito de proteínas, desde sua sequência, a localização subcelular, relação entre organismos, sítio de clivagem. Então, todas as informações que você precisar referente a uma proteína, você pode encontrar nesse banco de dados, tá? Nós também temos aqui, o que eu já tinha mencionado para vocês, o PDB, que é o Protein Data Bank. Ele reúne as estruturas 3D dessas macromoléculas obtidas por meio de experimentos como a difração de raio-x, tá? E essa informação, inclusive, gente, é crucial para diversas áreas de pesquisas e para o desenvolvimento, por exemplo, de fármacos, porque, por exemplo, ao conhecer a estrutura de uma proteína envolvida em uma doença, a gente pode projetar moléculas que se encaixem em regiões específicas dessas proteínas, inibindo sua função e assim combatendo a respectiva doença, tá? E esse processo pode ser conhecido como docking molecular, que a gente vai ver mais à frente como que funciona direitinho, de forma um pouco mais detalhada. E aí, tá tudo muito bonito, né? Apesar de eu já ter falado várias informações aqui, tá um pouco mais simples, né? Até agora, nós exploramos bancos de dados que nos fornecem informações detalhadas sobre proteínas, por exemplo, o PDB. E esses recursos, né, eles são valiosos, mas eles oferecem apenas uma parte do nosso quebra-cabeça, porque elas abordam informações específicas a um nível. No caso aqui da proteômica, porque a gente tá falando de proteína, tá? E assim acontece com outros bancos de dados, tudo bem? Porém, concorda comigo que para eu trabalhar com o câncer, eu vou precisar de um banco de dados e projetos que não são restritos a um único nível de informação? Porque imagina tentar montar um quebra-cabeça com apenas algumas peças. Nós teríamos uma imagem incompleta e distorcida, certo? Imagine, por exemplo, um detetive investigando um crime. Ele coleta todas as evidências e, com a ajuda de um software especializado, ele analisa os dados para encontrar pistas e desvendar os mistérios dali. Da mesma forma, os bioinformatas utilizam os softwares para analisar os dados genômicos e identificar mutações, alterações da expressão gênica e outras informações que são relevantes para o câncer. Para que a gente consiga analisar como um todo, precisamos de informações completas de todos os níveis, tá? Então, para estudar, para dizer algo sobre o câncer, eu vou precisar de um panorama funcional e sistêmico das células. É aí que entra o que a gente chama de projetos multiômicos, tá? E o que são esses projetos? Os projetos multiômicos, eles são iniciativas de pesquisa que visam analisar simultaneamente diferentes conjuntos de dados biológicos de um organismo. Esses dados, chamados de ômicos ou ômicas, referem-se aos diferentes níveis de informações biológicas, como a genômica, que é o estudo do DNA. Então, por exemplo, quais são os genes que estão envolvidos? Transcriptoma,
que analisa o RNA mensageiro, proteômica, que é o que a gente viu que analisa as proteínas. Então, ao analisar esses dados em um organismo, a gente tem que analisar de uma forma completa, tá? Então, ao analisar em conjunto, os cientistas eles conseguem obter uma visão mais completa, né, e integrada de como um organismo funciona, desde o seu nível molecular até o seu nível celular e sistêmico. E isso é particularmente importante para entender doenças complexas como o câncer, né, onde múltiplos genes e proteínas interagem de forma muito complexa, tá? E esse aumento, né, dos dados ômicos, eles também levaram ao desenvolvimento de vários bancos de dados e ferramentas de bioinformática para facilitar o armazenamento, a recuperação, a integração e a análise desses dados. A integração, né, e análise desses conjuntos de dados revolucionou a pesquisa do câncer, né, oferecendo insights sobre os mecanismos moleculares que impulsionam a tumorogênese, desvendando o microambiente tumoral, identificando biomarcadores potenciais para detecção e prognóstico precoce e também, né, orientando o desenvolvimento de terapias direcionadas para pacientes individuais, tá? Então, hoje em dia, nós temos muita aplicabilidade, né, de bancos de dados e muitos pesquisadores que trabalham com essa bancada, né, ali com a linhagem celular, avaliando, por exemplo, o comportamento, a resposta a drogas. E eu trouxe alguns projetos aqui como exemplo, tá? Trouxe aqui o Atlas do Genoma do Câncer, que é o TCGA, tá? Ele é um banco de dados de referência, tá? É um projeto internacional e graças a iniciativas como essas, nós estamos construindo um verdadeiro atlas completo de alterações genéticas associadas ao câncer, tá? Esse banco de dados contém também o maior e mais abrangente conjunto de dados ômicos e ele é amplamente utilizado aí na comunidade de pesquisa. Eu trouxe como exemplo aqui também o TRON, tá? Que ele traz informações sobre caracterização genômica de mais de 1000 linhagens, com informações sobre mutações, expressões gênicas. Também trouxe aqui o cBioportal, tá? Que é um recurso baseado no banco de dados TCGA para exploração interativa de conjuntos de dados genômicos, tá? Integrados ao câncer. Então, ele suporta várias análises e visualizações de mutações e expressões de vários genes em uma variedade de câncer, tá? A análise de câncer de conjunto de genes integra a análise genômica, né? Mutação e expressão. Nós também temos presença de informações da farmacogenômica e imunogenômica de fenótipos clínicos. E a função única dele é que ele pode analisar o conjunto de genes, né, como um todo, e não apenas um, tá, de forma individual, né, não apenas cada um dos genes. Tem aqui também um que é muito utilizado, essa ferramenta, que é o NCA, que é uma ferramenta online de caracterização de 60 linhagens celulares contra compostos químicos e inclui também alguns dados sobre expressão gênica. Outro projeto é o Cancer Cell Line Encyclopedia, que fez a caracterização genética de aproximadamente 1000 linhagens celulares de câncer e está catalogado as mutações presentes nessas linhagens. Então, muitas vezes a gente observa um fenótipo ou quer uma célula que possui uma mutação em determinado gene para reproduzir um fenótipo, né, que acontece na clínica, e a gente não sabe como procurar. Então, nesse portal, você tem acesso a todo um catálogo e é muito importante para que a gente consiga também entender como elas se comportam, né, em culturas.
Então, esses repositórios, eles permitem testar hipóteses in silico, antes de validá-los em experimentos, né, antes de ir para a bancada, economizando tempo e recursos, né? Por exemplo, estudos recentes mostram como a análise integrada de dados de expressão gênica e mutações, né, em linhagens celulares ajudou a identificar novos usos para drogas já aproveitadas, que é um processo que a gente chama de reposicionamento de fármacos, e isso é um avanço muito importante, tá? Então, agora, eu joguei muita informação sobre alguns bancos de dados, saí dando alguns exemplos, tá, gente? Esses são alguns exemplos de bancos de dados que nós possuímos. Nós temos vários que, inclusive, são gratuitos, tá, de acesso. Você não precisa pagar para ter acesso a essas informações. A maioria deles, tá, são gratuitos de informações. Você consegue também adicionar alguns dados, claro que tem todo um processo, tá? E que nós temos informações que passam por uma curadoria. Então, você consegue acessar, importar, adicionar informações, ir lá pesquisar informações. Então, são bancos de dados que realmente são para acesso, né, e democratização da informação. Mas eu preciso que vocês também entendam como que a gente consegue utilizar isso, tá? Eu trouxe aqui uma aplicação prática. Eu sei que é um pouco complexo para quem nunca viu, né, essa informação, e pode ser um acúmulo de informações, mas o objetivo aqui é que vocês tenham uma visão geral, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo prático, que é o docking molecular, tá, para o desenvolvimento de fármacos. Essa técnica, ela utiliza a estrutura tridimensional de proteínas, disponível lá no banco de dados Protein Data Bank, que é o PDB, que a gente conversou um pouco no início. E ele utiliza essas informações para modelar e prever interações entre moléculas, tipicamente, né, uma proteína e uma molécula ligante, como por exemplo um fármaco. E ela é muito utilizada na descoberta de fármacos e no entendimento de mecanismos moleculares. Então, através dessa técnica, nós conseguimos predizer a afinidade entre um ligante, né, e o receptor, e simular algumas interações químicas, basicamente como vocês estão vendo nesse GIF aqui do lado. Tá? Então, nós conseguimos realizar modificações de moléculas para melhorar a afinidade e a seletividade, investigação de interação de proteínas ligantes, né, relevantes para funções biológicas. No câncer, por exemplo, pode ser utilizado para buscar inibidores de proteínas específicas que são superexpressas em um determinado câncer, que leva à ativação de vias de sinalização que promovem a proliferação celular desordenada, né? Foi o caso de utilizar o docking molecular, tá, para produção do imatinib, tá, que é um inibidor de tirosina quinase, que revolucionou aí o tratamento da leucemia mieloide crônica com a translocação BCR-ABL1. Tá? Então, o docking molecular foi fundamental para o desenvolvimento desse fármaco, ao permitir a simulação das interações entre o imatinib e o BCR, a proteína, né, BCR-ABL1. Os pesquisadores puderam otimizar a estrutura da molécula, aumentando sua afinidade e seletividade, tá? Permitindo também que fosse mais rápido e preciso, né? Reduzindo o número de experimentos necessários em bancadas, porque a gente não começa do absoluto zero, né? Não se testa em bancadas até chegar a um composto, geralmente, né? Nós iniciamos fazendo um rastreamento e uma simulação, tá? Então, como que funciona o docking molecular na prática? Então, primeiro a gente tem que ter a obtenção da estrutura 3D dessa proteína. Então, a primeira etapa é obter a estrutura tridimensional da proteína-alvo. Geralmente está lá disponível no PDB. Posteriormente, tem a preparação das moléculas. Então, a molécula candidata a fármaco, né, ao ligante, ela também precisa ser preparada com a otimização da geometria e a atribuição também de alguns parâmetros
tá? De energia e estruturação como um todo. Depois o software de docking, ele realiza a busca sistemática de todas as possíveis posições e orientações do ligante na região de ligação da proteína. E o software calcula a energia de ligação, né, a afinidade de ligação entre o ligante e essa proteína, permitindo aí a identificação das conformações que podem ser mais estáveis, tá? E os resultados são, né, posteriormente analisados e testados em bancadas para identificar aquele que tem uma maior afinidade e seletividade, tá? Então é todo um processo. Vejam que isso diminui o tempo de bancada. Então geralmente a gente já vai para a bancada com ideias de compostos que a gente pode utilizar, tá? E a gente faz só testar para conseguir fazer a seleção do ligando que tem um pouco mais de afinidade, tá? Outras aplicações, né, importante, além aí do tratamento, é a utilização da bioinformática para a descoberta de potenciais, né, biomarcadores. Então, por exemplo, a plataforma BioPlate é muito utilizada para identificar e validar estatisticamente e otimizar biomarcadores com o poder de predizer algo sobre um tumor que a gente está estudando, tá? Então, é importante também, gente, ressaltar que, como eu falei anteriormente, as plataformas contribuem muito para a pesquisa, porque elas possibilitam que os cientistas pesquisem sobre um câncer específico, busquem e analisem os dados que são disponibilizados gratuitamente. Tá? Então, tem muito artigo que é produzido somente com a análise desses dados, tá? Sem ir para a bancada necessariamente, tá? E depende, claro, da área que você está fazendo, da pesquisa que você está executando, tá? Então, a gente consegue utilizar para a descoberta de novos biomarcadores também, tá? Só que, gente, estamos caminhando para o final. Nós temos também alguns desafios, tá? O câncer, ele é uma doença complexa, né, que resulta aí de interações de múltiplas camadas de informação. A relação entre a origem do tumor, o aparecimento de variações genômicas e transcriptômicas ou interações com o microambiente desempenham um papel em tornar o tratamento do tumor, né, um pouco mais desafiador. Além disso, o câncer, né, ele é caracterizado pela heterogeneidade que ele possui intra e intertumoral, o que significa que as alterações moleculares, né, em seus vários níveis, elas variam entre tumores de diferentes pacientes e pode ocorrer variações dentro do mesmo paciente, tá? Por essas razões, os pacientes podem apresentar respostas, né, diferentes ao mesmo tratamento. Então, apesar dos avanços, né, a análise desses dados ômicos, eles ainda enfrentam muitos desafios, né? A própria heterogeneidade tumoral dificulta isso, né? Então, a complexidade de interações moleculares, a falta de padronização de alguns dados, tá? A curadoria dos dados que são depositados, porque nós temos os dados que passam por uma curadoria, tá? E nós temos dados que não chegam a passar nessa curadoria, porque veja que nós temos, da mesma forma que nós temos a facilidade de acesso, nós também temos uma facilidade, entre aspas, né, de depositar esses dados, tá? Então, pode ter em algum momento dados que não passaram por toda a curadoria ou que precisam de uma nova curadoria, tá? Devido ao tempo. Então, isso também é um desafio. É um desafio, né, no caso, que precisa também ser superado, tá? E, sem contar, gente, que ainda há uma necessidade de desenvolver mais tecnologias computacionais que abordem, né, o design de regimes de tratamento anticâncer personalizado, que é um dos nossos focos para o futuro, tá? Então, a oncologia de precisão, ela visa abordar esse cenário, né, propondo tratamentos específicos para o paciente, adaptado aos perfis multiônicos, né, de tumores individuais e as características clínicas de cada
paciente, e esse desafio, obviamente, não pode ser enfrentado sem a bioinformática, tá? Pois querer o desenvolvimento, pois requer, né, no caso, o desenvolvimento, o teste, a aplicação de algoritmos para interpretar os dados de pacientes de várias fontes e aumentar a tomada de decisões. Então, ao mesmo tempo que a bioinformática ainda apresenta alguns desafios, né, que precisa de evolução em alguns âmbitos, ele também é um meio de solução, né, que a gente pode utilizar para enfrentar também esses desafios, tá? Então, é como se fosse um ciclo. E, né, em resumo, a bioinformática, ela está transformando, né, a oncologia, possibilitando diagnósticos mais precisos, tratamentos mais personalizados e uma compreensão, né, mais profunda dos mecanismos moleculares do câncer, né? Entretanto, para que para que seu, né, potencial seja plenamente realizado, é fundamental também, né, investir em pesquisas, formação profissional, né, colaboração interdisciplinar. Então, ao olharmos, né, para o horizonte, para o futuro da oncologia e da bioinformática, as possibilidades são tão desafiadoras quanto empolgantes, né? Então, a integração de novas tecnologias, como a inteligência artificial, promete transformar, né, a maneira como analisamos esses dados genômicos, para a criação de modelos preditivos mais eficientes e aplicáveis, né, alimentados aí, no caso, pelos machine learning. Já estão começando a prever, né, respostas a tratamentos e identificar mutações de riscos com níveis de precisão jamais vistos. Então, o futuro, assim como agora, também está condicionante a mais estudos, mais buscas por informações, porque se eu tenho um vasto acesso a conhecimento, dados que possuem uma quantidade muito grande de informações, o que a gente precisa de profissionais que utilizem essas informações para que a gente possa utilizá-las, né, de forma um pouco mais eficiente. Então, eu concluo, né, essa palestra destacando que, embora estejamos longe, né, de erradicar o câncer, a bioinformática, ela tem acelerado nossa capacidade de compreender, de tratá-la, né, e de predizer coisas de forma mais inovadora. Eu espero que essa palestra tenha ampliado sua visão sobre o tema e inspirado a explorar, né, as inúmeras possibilidades que essa área oferece. Eu sei que foram muitas informações, mas isso, gente, é só a ponta do iceberg. Nós temos um mundo dentro da bioinformática, bem como na relação com o câncer, né, e temos muitos dados para serem explorados e, sem dúvida, é uma área que apresenta uma tendência muito grande de crescimento, né? No futuro, a bioinformática, ela continuará a desempenhar um papel fundamental, né, na luta contra o câncer. Caso desejem entrar em contato, deixei aqui o meu e-mail, né? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!